E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Mais um sábado de live, graças a Deus. Hoje falaremos sobre arquitetura e autismo, né? Como essas pessoas tão especiais com espectro autista dependem do nosso, da nossa prática, né? Arquitetônica para fazer com que o ambiente seja adequado, perfeitamente adequado, né? Boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal entrando aí. É, Márcia já entrou aqui. Arqueautismo. Márcia, se você puder pedir aí para participar do vídeo. Vamos lá. Boa tarde, Carla, minha amiga aqui do Grajaú. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidar. Opa. O Márcia, quando você entra, aparece lá, pedir para transmitir ao vivo. É só clicar. Agora sim. Agora a Márcia entrar. Olá, Márcia. Olá, tudo Tudo bem? bem? Que Tava sem bom. aparecer o ícone, mas agora já foi. É porque ele demora um pouquinho a entrar. E aí, E tudo bem? aí, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço o seu convite, estou muito honrada e espero que Que seja bom. uma tarde bem proveitosa aqui para a gente e para todo mundo. Vai ser uma tarde bem legal, né? Ainda mais que é um tema muito atual, é um tema que as pessoas querem discutir, né? Em qualquer área que a gente estava conversando no telefone durante a semana, né? Qualquer área está ligada ao autismo. Então, É. eu vou falar para o pessoal que está entrando, né? O pessoal que está entrando do seu Instagram. Eu sou Rafael, arquiteto, né? Gerencio o canal do Instagram Arque Ensino. Sou professor universitário e do curso de arquitetura e urbanismo, é claro. E aí me veio a curiosidade, sempre vem pessoas, né? As pessoas que fazem trabalho final de graduação, elas têm anseio de escolher temas que tenham afinidade, né? Ou afinidade pessoal, ou afinidade profissional, enfim, por qualquer motivo. E sempre tem aluno me procurando para fazer trabalho que contemplem autistas, né? E aí eu achei a Márcia no Instagram, né, Márcia? Que é o Isso, primeiro escritório de arquitetura do Brasil, em Salvador, né? Que trata sobre, faz projetos exclusivamente para autistas, né? isso. E aí eu vou te dar a palavra aí, Márcia. Fala um pouquinho da sua vida, um pouquinho não, você tem o tempo todo aí, o tempo é seu. Primeiramente, eu queria dar boa tarde aí para várias pessoas que eu estou vendo aí que me seguem, parente, sogra, amigos, Que clientes. legal. Estou vendo e eu acho que vai chegar mais gente porque muitas pessoas marcaram dizendo que que vão participar e eu estou vendo que elas estão entrando aos poucos. Acho que a gente podia até continuar falando um pouquinho mais de outras coisas até as pessoas entrarem, porque eu Fique à acho que vai entrar. vontade. Então, queria dar um oi para todo mundo, para Leonardo, que eu vi que entrou agora, Ana Marta, Vanessa, papai, acabou de entrar aí. Você vê que a Que torcida aqui legal. é grande, né? É bom, é bom. Meu pai é um grande companheiro da gente também, desde o início. Ele participa dos congressos, sempre fez cursos também online para poder ajudar aí no Netinho. Então, assim, todo mundo aqui é muito engajado e a gente fez uma grande família com todas as pessoas que a gente foi conhecendo ao longo dessa trajetória, né? Que ainda é curta, mas parece ser tão longa diante de tantos desafios que a gente tem encontrado. E a gente tem conhecido ótimas pessoas, e isso foi um ponto muito positivo das amizades que a gente fez, das pessoas boas que a gente está conhecendo. E tem muitas pessoas que eu estou vendo aí, Priscila, é, só correndo aqui para ver, mas Ana, Fique à vontade. Que bom que você consegue Adriana, ler aí.
É. Então, Que bom assim, que você consegue agradeço. ler. Aí você fica vendo as perguntas aí, né? Eu vou te dizendo aí algumas, posso fixar algumas aí para a gente poder responder. Que Certo. legal. Então, como você estava falando, eu vou falar um pouquinho da minha história. Acho que algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas provavelmente são seus seguidores e talvez não conheçam a história. Quando a arquitetura é minha segunda formação, né? E quando eu estava no finalzinho da faculdade, já entregando o projeto de graduação, eu engravidei. E, ou seja, quando a gente teve o diagnóstico de autismo do meu filho, eu tinha 2 anos de formada apenas. Então, por isso, como eu estava falando na outra live, assim, minha profissão, minha carreira foi crescendo junto com meu filho, né? Ele praticamente nasceu nessa. A gente cresceu junto. A arquitetura e Diego estão crescendo juntos e aprendendo juntos um com o outro. Então, Que legal. quando a gente teve o diagnóstico, passado aquele período de 1 ano, né, que a gente fica um pouco abalado e muito introspectivo e pesquisando e correndo atrás do que deve ser feito, eu comecei a pensar o que eu podia fazer com minha profissão, que já estava assim, eu já tinha perdido um pouco de gosto até, porque acho que muitos pais que estão aí acompanhando a live, tem muitas pessoas que são pais ou parentes ou cuidadores de pessoas com autismo e sabem que a vida da gente muda bastante, né? Se a gente quiser dar um bom acompanhamento para os nossos filhos, a gente tem que participar de todas as terapias. E eu participava de todas as terapias dele, todos os dias. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia contribuir, como é que minha profissão poderia contribuir. E a Ana Marta, que está aí presente, que ela é terapeuta ocupacional, a doutora Ana Marta, que virou minha amiga. Inclusive, no meu aniversário, dia 17 de junho, a gente vai fazer uma live juntas. Ela vai me dar esse Que presente. legal. E aí vai ser excelente, Ana Marta, especialista em integração sensorial. E aí foi com a Ana Marta que eu comecei a perguntar o que eu podia fazer, o que a gente poderia trabalhar, o que o arquiteto poderia contribuir. E com isso eu comecei as pesquisas e estudos e muita dificuldade, porque no início, quando a gente começa a pesquisar, a gente não sabe onde pesquisar. E aí a gente vai pesquisando nos lugares errados e não encontra muita coisa. Hoje eu já posso dizer que eu encontro bastante coisa, mas é muito difícil ainda. Ligado à arquitetura, não, né? É A muito liga. pouco ainda, né? Pois é. Então, Ana Marta, ela sempre foi muito assim incentivadora e eu comecei a falar, bom, eu quero fazer alguma coisa. E Leonardo também, Leonardo, que é vice-presidente da AMA da Bahia, que é uma pessoa muito engajada aqui na Bahia. Eu não tenho nem palavras para falar sobre Leonardo, porque sim, muitas ganhos que a gente tem aqui no estado sempre tem o dedo de Leonardo. E está aí junto com Rita Brasil em frente à AMA. E aí eu Que falei, legal. Léo, o que precisar pode contar comigo. Eu quero ser voluntária da AMA. Então foi assim que Léo também me chamou, ele acreditou, ele acredita, ele é muito incentivador. Ele me chamou, aí eu comecei a participar junto com o projeto da AMA, que já estava em andamento, já estava pronto, na verdade. Minha contribuição foi mesmo na parte interna, para a gente considerar os ambientes, fazer a ambientação toda, pensando na qualidade, como é que eu posso dizer? Bom, a ambientação mesmo, né? O preparo do ambiente, a estrutura do ambiente. Na qualidade Junto de vida mesmo, né? isso, porque a AMA ela dá aula, né? É uma instituição que dá aula e ela também ela faz atendimentos. Então, ela está crescendo, essa nova sede vai atender, eu não sei se eu estou correta, mas em torno de 800, um pouquinho mais de 800 Olha, crianças, não é isso, Leonardo? Hoje ela atende em torno de 200, 250. que legal. E então, assim, tá sendo uma experiência excelente, foi excelente, está sendo excelente. Então, essas pessoas contribuíram muito, acreditando, né, nessa linha, né, de que o arquiteto tem muito a contribuir, pensando nos Sem dúvida. espaços para as pessoas com autismo. Eu agradeço muito a eles. Então foi assim que É, aconteceu. Eu comecei a estudar, nisso uma pessoa me mostrou que era neuroarquitetura, aí eu resolvi entrar numa faculdade de neurociências e comportamento, fazendo uma pós-graduação, e comecei a estudar neuroarquitetura, fazendo também um curso de neuroarquitetura, agora eu vou começar outra pós-graduação em neuroarquitetura também. E aí fui me especializando e não sei tudo ainda, porque tem muito que aprender.
É Inclusive, bastante assim, coisa. não está claro para todas as pessoas ainda que estudam isso há alguns anos. É muito recente, no final das contas, os estudos são relativamente recentes e então a gente tem muito que aprender ainda. Então eu espero que essa nova grupo de arquitetos que está surgindo aí tenha bastante contribuição na área, né? Na verdade, a neurociência ela é aplicada em muita coisa, mas como eu fiz uma live com a Andrea Paiva, né, que você conhece, ela é Sim, aplicada à arquitetura é muito novo, né? Esse tema. E assim, a verdade é que assim, eu vou aproveitar até uma fala da Dani. A Dani é minha colega de doutorado. Olha só, a nossa live é interestadual. A Dani é de Espírito Santo. O Insight On, que é o site que ela fez. Ela também é professora universitária. E ela diz: a sua visão quanto mãe e arquiteto são diferenciais. Eu acho que o arquiteto ele vive um grande laboratório, que a gente estava comentando, né? Para você fazer um bom projeto, você tem que viver aquilo. Né? Não adianta você achar que você é o dono do projeto, que você entende tudo do projeto, se você não vive aquilo. Né? E no caso da arquitetura para autistas, você viveu, né? Como você bem disse, você cresceu em paralelo como mãe de autista, né? E como arquiteta, né? Então, assim, isso é fantástico. E sabe, Márcia, eu vou te falar um negócio. Como eu te disse para você, né, eu sou professor também de ensino fundamental e médio. E eu tenho muitos alunos que são incluídos. Aqui no Rio, a gente tem isso muito forte, quando tem professores que compram a causa, né, de incluir realmente incluir. Né? Não é deixar aquele aluno, né, que é especial no canto da sala, sem fazer com que a classe acolha ele. Né? Então, eu acho que incluir é isso. E aí, eu comecei a viver com alguns alunos com espectro autista e viver o quanto eles eram especiais e quanto eles tinham vontade de viver naquele meio. E aí, como arquiteto, eu comecei a entender as necessidades deles na sala de aula. Né? Por exemplo, tem o Felipe, lá de Tanguá, ele entra na sua sala de aula assim, do nada, ele flutua em vários anos, né? Porque ele entra onde se sente bem. E como eu acolhi, né? Como a professora, que é a orientadora dele, me desculpe se eu estou falando algum termo técnico, né? A professora que cuida dele, né? Ela já viu, olha, Felipe adora a sua aula, e ele entra, mas ele fica lá no canto dele, daqui a pouco ele vai, ele é autista severo, né? Ele não fala. Então, eu queria que você começasse, Márcia, assim, o que a gente discutiu, né, na nossa pauta. Muitos alunos de arquitetura têm vontade de fazer trabalhos para isso. Eu acho que isso é uma grande colaboração com a sociedade. Quanto mais arquitetos especializados nesse sentido, né, nesse propósito, melhor o ambiente é preparado para essas pessoas, e que não necessariamente precisa ser diferente da pessoa que não tem o sim, autismo, né? claro, Então, claro. assim, eu queria começar a te perguntar, para você esclarecer, né? Assim, eu sou curioso, né? Eu estudo as necessidades dos meus alunos, então eu venho estudando por etapas, né? Esse é severo, esse não é, mas eu queria que você falasse para o pessoal os tipos que você já trabalhou, né, de autista relacionado à arquitetura, e o que você produziu para isso, para que a gente possa facilitar a vida de estudantes de arquitetura que queiram trabalhar com isso. Que não é só um tipo, né? Cada um tem características específicas que você precisa adaptar ao ambiente. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Certo. Primeiro eu queria falar, eu vou entrar nesse assunto aí que você me perguntou, mas primeiro eu queria falar, dar uma dica para os alunos, porque eu também recebo muita pergunta de estudantes que estão fazendo trabalho de graduação. E para todos eles eu sempre dou algumas dicas, né? Eles pedem dicas de livros, ou de artigos, ou de o que que faz, como é que eles conseguem chegar a fazer um projeto de qualidade, como é que eles podem se preparar. Ou eu recebo também muitas pessoas recém-formadas, ou algumas mães também, ou pais que são arquitetos e que nunca tinham pensado nisso e que eles estão interessados e como é que eles podem fazer. Então, eu só queria falar um pouquinho, porque antes de a gente entrar nesse assunto de, assim,
o ambiente que para os tipos, né? Porque são milhares de tipos e é muito difícil. Até mesmo uma criança, ela caminha muito dentro do próprio, no espectro, ela caminha muito. Então, uma criança, por exemplo, meu filho, eu posso dizer que meu filho, ele é um autista de moderado a severo. Ele faz muitos trabalhos, mas tem autismo moderado. E ele caminha muito. Então, ele começou de uma forma e hoje em dia ele está de outra forma. Então, é muito difícil a gente delimitar muito. É a mesma coisa que a gente pedir para um terapeuta falar assim, qual o trabalho muito específico para um autista severo ou moderado, porque cada criança é uma criança. O autista leve, às vezes um autista leve, ele tem mais, como é que chama? Hiperreatividade, algumas, como é que se diz? É mais hiperreativo, outros severos não são. Então, é um mundo tão grande, elas têm características tão São diversas. demandas diferentes, né? Muito diferentes e que elas vão variando. Por exemplo, em uma semana a criança está de um jeito, de outra semana ela está com outro comportamento. Então, assim, é muito difícil eu te dizer como foi quais os tipos que eu trabalhei, até porque o que eu faço mais trabalho para clínicas, clínicas terapêuticas, então, que atendem todos os tipos de crianças. Né? E, por exemplo, tem alguns trabalhos que eu já fiz de clientes que não querem se identificar também, que eu não sei nem quem é o cliente. Por exemplo, uma pessoa que eu fiz uma consultoria há pouco tempo, meu contato foi com a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, não minto, a AT, que é a acompanhante terapêutica dele, que faz aba. Então, ela entrou em contato comigo e, assim, eu não conheço a criança, ela me dá algumas informações e a gente preparou um ambiente. Então, existem situações, assim, que é muito delicado e muitos pais, às vezes, não querem expor, não querem falar, não querem que as pessoas saibam ainda, porque, às vezes, o diagnóstico nem está fechado. Mas, enfim, o que eu acho que as pessoas precisam saber antes de qualquer coisa, os alunos e as pessoas que estão querendo ingressar, que elas precisam estudar muito sobre autismo, muito mesmo. Se possível em palestra, ler livro, assistir essas lives que estão acontecendo, que são maravilhosas. Quando eu posso, eu assisto todas as lives e cada live que eu assisto, eu aprendo uma coisa nova. Nunca a gente pode pensar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe. O que a gente pesquisa na internet é muito superficial. Eu acho que as pessoas têm que comprar livro, têm que ver as características, quais são as comorbidades que acompanham o autismo, se tem déficit de atenção, se hiperatividade. Isso tudo vai impactar muito na decisão do projeto, porque uma Na criança verdade, com não é só o autismo, né? Na não é verdade, só o vem autismo. um monte de... Você estava falando do seu menino, tem um monte de coisa envolvida, né? Um monte de Às vezes coisa. com várias situações, né? Que fazem isso flutuar, isso variar, a situação variar, né? É muito complexo, então, assim, é muito importante que a pessoa estude bastante. É um dos motivos é um dos assuntos que eu acho mais importante, inclusive, porque a gente já é arquiteto, nós já somos arquitetos, a gente já sabe como projetar, né? Pressupõe-se que a gente fez uma boa faculdade, a gente aprendeu direitinho todas as aulas de conforto ambiental e a gente deveria saber projetar. E então a gente agora está se especializando no nosso cliente. Qual é a demanda do nosso cliente? Então isso é o mais importante. Então, junto com isso, a gente precisa também aprender a projetar baseado em evidência. É muito importante isso no autismo. A gente procurar as evidências. Hoje a gente já consegue muitos artigos, a gente já consegue livros, a gente tem muitas evidências, principalmente na área de saúde e na área de educação, que são, para mim, são os principais que a gente tem que se preocupar com evidência quando a gente vai projetar para o autismo. Porque, no meu entendimento, a gente sempre vai estar promovendo um ambiente de aprendizado. Seja em casa, seja na escola, seja no ambiente terapêutico, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente pega artigos e materiais que eles são baseados em evidência, principalmente na área de ensino, e a gente entende como é que funciona, como é que o cérebro aprende, como é que isso funciona, isso facilita muito nossas decisões de projeto. Então, eu sugiro muito que as pessoas busquem base, né, de evidência científica, certo? Informação científica, sem dúvida. Isso. E a parceria com os profissionais. Os profissionais são aqueles que sabem tudo das crianças. Então, se você vai projetar para uma escola, é muito importante que você tenha o contato com a psicopedagoga da escola,
com a equipe, com os professores, quais são as demandas, o que as crianças geralmente precisam, e também terapeuta ocupacional. É importante que você tenha essa interdisciplinaridade na hora que vai projetar. Não tem como você projetar sozinho. Você tem que ter essa Sem dúvida. interdisciplinaridade. E eu fiz um roteiro aqui para não esquecer, viu, de todas essas É situações. quase que um, é quase que um projeto, né, exclusivo mesmo, né? Só que para você atender vários dentro de uma classe, de repente, né? Eu É, fiz uma vez um projeto, não era especificamente para autista, né? Era um projeto de adaptar uma escola inteira, né? De torná-la acessível para todos, né? E eu aprendi muito, é o que você está falando, eu aprendi muito com uma pedagoga, né, que vive isso, que estudou isso, isso. E ela isso. fez o projeto praticamente inteiro para mim, né? Ela falou de particularidades do autista, da questão da sala de informática, né? Da Uhum. atenção, que é muito fácil de, 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 de não despertar a atenção, né? Da questão do espelho, né? Tem várias situações que a gente tem que aprender muito, porque são particularidades assim que não tem como fugir, né? É Isso. bem interessante. Aí a gente tem que estar atento. E até porque, assim, todas essas pessoas, tanto a escola, o ambiente escolar, os terapeutas, os médicos e a gente tem que estar junto, porque qual é o maior objetivo? É promover a independência dessas crianças. Isso daí é o principal objetivo das crianças e dos adultos. Então, quando a gente vai criar um ambiente escolar, quando a gente pensa no espaço terapêutico, residencial, a gente está pensando como é que vai ser, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai contribuir para que essa pessoa possa ter mais independência no futuro. A gente tem que proporcionar que esse ambiente seja colaborativo para que a criança desenvolva mais e se torne mais independente. Então, esse é o objetivo final sempre de todas as, eu acho que de todas as intervenções e também da gente, o nosso papel como arquiteto, junto com os profissionais da área de saúde ou de educação, é a gente criar ambientes que proporcionem a independência dessas crianças. É isso que os pais querem, é isso que todo mundo quer, a independência das crianças. Então, a gente tem que levar em consideração essas situações. E também, que eu acho muito importante, que eu até já postei no meu Instagram, é o conceito de territorialidade. Então, a gente precisa entender que é um pouco diferente essas situações para as pessoas com autismo, né? O espaço pessoal, como é que eu posso dizer? A distância mínima que ela tem entre as pessoas, que às vezes é diferente da distância mínima que eu tenho de outra pessoa. E ao mesmo tempo tem algumas crianças que elas não respeitam essa distância mínima, então elas se aproximam mais fácil, são mais assim impulsivas. Então a gente tem que entender bastante isso para poder a gente aplicar nos projetos. E essa questão do território primário, que são territórios que são permanentes, que a gente pode chamar, o quarto, por exemplo, é um território primário, e território secundário, que são espaços que a gente fica variando, como a escola, como o local de trabalho, e espaços públicos, que são espaços que a gente não tem muito controle, então não tem como a gente personalizar muito. Mas esses conceitos são muito importantes a gente saber quando vai projetar, então é uma dica que eu dou, que eu estava querendo falar isso para os estudantes, e eu queria muito aproveitar essa live, porque eu sei que À você vontade. tem muitos estudantes para... quando a gente pega essa base, e uma coisa muito importante, a gente precisa entender como é que se processam as informações sensoriais desses indivíduos, né? Como é que eles respondem aos estímulos do ambiente, se eles são hiporreativos, hiperreativos, são buscadores, isso daí tudo a gente faz uma base para poder a gente conseguir projetar. Aí, a partir daí, sim, aí a gente vai ter as estratégias da gente de projeto e daquele projeto específico, que vai ser diferente de um projeto dos Estados Unidos. A gente pode pegar muita referência nos Estados Unidos, mas vai ser sempre diferente do que a gente vai fazer aqui. Nós temos outra cultura, nós temos outra verba, então, assim, tudo vai oscilar bastante, né? E pro autista, tudo que é diferente, né, causa um impacto muito grande na vida dele, na percepção dele. Você estava falando do sensorial. Eu acompanho alguns. Um artista, um famoso que eu tenho muita afinidade de ver as coisas dele, né, é o Marcos Mion. Eu não sei o filho dele, né, se ele é Uhum. severo, eu não sei classificar. Eu sei que o menino hoje ele é quase normal, né? O menino interage, ele não era assim. E aí ele falou uma vez, né,
que ele foi viajar e foi um trauma muito grande para o menino. Ele foi viajar para algum lugar de neve e tal, e o menino estranhou e a viagem foi péssima, né? E ele começou a estudar e aprender que assim, eu tenho que ir com calma. É isso que você falou, né? Os ambientes, a transição entre os ambientes. E aí eu falaria transição entre os lugares, né? Não adianta você chegar e causar um impacto de repente na vida do autismo e do autista, e quando você é arquiteto, você propositalmente, propositalmente não, sem intenção, você causa, elaborando um ambiente, né? Dentro da É. própria casa, né? É, é sim. Inclusive você falou sobre a casa e o Leonardo ele falou que ele escreveu que a visão da arquitetura para uma clínica busca atender aspectos gerais do TEA. É possível particularizar para um projeto de uma residência? Sim, só que aí a gente vai ver a característica específica daquela criança. Como é que aquela criança se comporta, o que que ela precisa? Ela é uma criança que é hiperativa? Ela é uma criança que ela é buscadora? Ela busca estímulos, então a gente tem que controlar um pouco para poder, porque geralmente essas crianças elas costumam se machucar mais, elas se batem porque elas estão buscando estímulos, né? Então é possível e é importante, sim, você fazer uma adaptação da residência para cada criança, é muito importante, porque a residência vai trazer o bem-estar. Então, uma criança que ela está se sentindo bem, ela vai produzir mais, ela vai estar melhor. Então, ela vai produzir mais nos outros ambientes que ela precisa estar melhor, tipo um ambiente terapêutico, um ambiente escolar. Então, a casa, ela é o local que a criança geralmente fica mais tempo, né? Então, ela tem que realmente ser acolhedora para essa É o criança. lugar dela, né? É o É o lugar lugar dela. dela. Então, assim, é um local que a gente está sempre, assim, ensinando a criança. A gente que é pai de pessoas com autismo, a gente sabe que nossa casa é uma escola. Então, a gente está sempre ensinando as habilidades de vida diária. E como escovar o dente, como lavar a mão, ir no banheiro. Então, muitas coisas têm que ser adaptadas, porque é muito importante a segurança dessa casa de todas as formas possíveis, é muito importante. Seja armário, porque às vezes a criança pode subir no armário, ela pode mexer numa gaveta, pegar uma faca, ela pode fugir bastante, ela pode abrir um portão, fugir. Então tem muitas características, ela pode ter uma hiperreatividade, algumas texturas, e aí às vezes você coloca uma textura, uma cor no quarto, e aquilo não está sendo agradável para ela, então a criança fica desregulada. Então uma criança desregulada, ela não tem um aproveitamento bom em outros ambientes também, porque ela vai trazer aquilo fica dentro dela, somatiza, Fica na né, ao mente longo dela, do né? dia. Eu Então, estava, desculpa, pode falar. eu tava assistindo assim a live de uma amiga minha, né, do mestrado, e ela é matemática, professora de matemática, e ela depois da live ela gravou um vídeo da filha dela, 16 anos, autista, ensinando a lavar a louça. E foi um depoimento emocionante, né? Ela falou, gente, para eu chegar nesse ponto, né, de ensinar ela a lavar a louça, assim, eu tive que tomar muita coragem. E a menina lavando normal e estava bem naquela tarefa de aprendizado, que é o que você fala, qualquer lugar ele traz aprendizado, qualquer ambiente que É, você elabore traz aprendizado. E aí eu senti, eu estou aproveitando essa fala, que ela foi pegar a faca para lavar. Né? Aí ela falou, não, filha, larga essa aí que eu não te ensinei ainda. Então é todo um processo novamente. Eu vou ensinar a lavar a é. faca, né? Então não pegue nesse. Aí a criança dela, filha, 16 anos, ela falou, não, então tá bom, mamãe, não vou lavar essa não, vou lavar só isso aqui. É incrível, é um tema assim É. incrível. Cada vez mais eu sou apaixonado porque é o que você falou, é aprendizado o tempo todo. É. Todo tempo você aprende. Não tem como a gente separar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu acho que os terapeutas, de uma forma geral, têm que usar muito dos arquitetos. Eles precisam aproveitar. Se o cliente tem um arquiteto, aproveite, fale com ele, converse. Se tem na escola, leve um arquiteto também junto para poder fazer uma assessoria na escola, para poder dar dicas, porque não tem como a gente negar o fato de que a gente passa 90% da nossa vida em ambientes construídos, né? Isso é um Sim, fato. E assim, a gente sabe que a percepção do ambiente das pessoas que têm autismo, muitas vezes ela é diferente da nossa. E então a gente não tem, a gente precisa organizar esse ambiente. Não quer dizer que a gente vai transformar esses ambientes naqueles ambientes assim
e reais, sabe? E perfeitos, maravilhosos, e que quando a criança vai sair na rua não vai encontrar isso, então ela não vai saber o que fazer. O principal objetivo desses ambientes é que a gente consiga neles otimizar esses espaços para que nesse momento as crianças possam aproveitar o máximo, tirar o máximo de proveito, sem interferências, sem sobrecargas sensoriais, sem distrações, para com que elas consigam aprender e com isso elas garantirem, elas adquirirem as habilidades que são necessárias para elas generalizarem em outros ambientes. Isso me faz até lembrar uma coisa que eu estou fazendo um artigo de conclusão da minha pós de neurociências, então eu estou fazendo uma revisão de todos esses artigos e materiais que a gente tem de arquitetura para autismo por aí. E eu acho interessante porque existem duas linhas, né? Duas abordagens. Uma abordagem de neurotípica, que inclusive é de um médico, se eu não me engano, ele é neurologista infantil, Christopher Henry, que ele defende que os ambientes eles têm que continuar da mesma forma. A criança tem que se adaptar, porque ele entende que o grande problema das crianças com autismo é a generalização. E ele não está errado, realmente as crianças com autismo ela têm dificuldades em generalizar. Só que a outra abordagem sensorial, que é a abordagem que eu mais tenho afinidade até então, até que se prove ao contrário, a abordagem sensorial ela diz o seguinte: como é que esses indivíduos vão encontrando essas dificuldades nos ambientes, como é que eles vão conseguir adquirir uma habilidade e generalizar? Então, primeiro a gente tem que trabalhar esses ambientes para que elas consigam adquirir essas habilidades e aí, a partir daí, vem a generalização. Então, não tem como correr, a gente tem um papel muito importante, a gente como arquiteto tem um papel muito importante. A gente precisa, todo mundo ficar muito atento a isso e participar. E até a gente revisar a NBR 9050 de acessibilidade, que a acessibilidade, ela é geralmente muito focada nas condições físicas, né? Nas condições físicas, ou uma deficiência visual. Ou, não nas intelectuais, né? Não nas mentais. E a gente precisa ter qualidade no ambiente, a gente precisa ter um apoio para que essas pessoas que têm algumas dificuldades no processamento sensorial ou pessoas com deficiência intelectual, elas consigam também conviver nesses ambientes, elas consigam se orientar nesses ambientes. Precisa ser repensado a NBR 9050 para poder incluir essas pessoas também. Olha só, Márcia, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta curiosa, né? Eu vou pegar aqui Real Autismo, né? Vim de você aí. Não sei quem é, mas é Leonardo. Leonardo, você falou dele agora. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade que muitos alunos têm, né? Leonardo está falando aqui, seria o mesmo que dizer que a pista tátil não é importante para o cego, né? Foi em cima de alguma fala que a gente falou aqui. Então, aproveitando a questão do cego, né? Você está falando da NBR adaptada a problemas, a questões físicas, né? A situações físicas. E, por exemplo, o espelho não é uma necessidade para o cego, né? Uma adaptação física. E vem uma enxurrada de perguntas em relação ao espelho e o autista, né? Sobre essa situação específica, trazendo essa fala que você deu, de, por exemplo, você adaptar uma NBR, uma norma, né? De acessibilidade, né? Como é que é essa relação, por exemplo, do espelho com o autista? Porque eu estou tentando entender um pouco assim, o que você quer dizer quando você fala a relação do espelho com o autista. Eu estou tentando entender assim, um pouco aplicado onde. Da questão do reconhecimento na arquitetura, né? Dele se olhar ao espelho e começar a se reconhecer ali naquela situação de um espelho. Você, como arquiteto, proporcionar um espelho de fácil acesso para um autista se visualizar. Olha, assim, quando muitas intervenções, elas precisam usar o espelho para poder a criança realmente se observar. Por exemplo, em consultórios de fono, é importante você ter espelho. Ela trabalha algumas habilidades na criança e é importante essa situação. Outros momentos não é importante. Eu não vejo assim uma necessidade específica de ter um espelho numa sala de aula, por exemplo. Talvez seja mais. Eu gostaria até que uma pessoa,
um médico, Ana Marta, que está aqui, Ana Marta está aí nessa live, ela pode falar melhor do que eu, até Ingrid, que é uma fono lá de Santa Catarina, ótima, poderia responder até melhor sobre isso. Eu não vejo, assim, arquitetonicamente, o espelho como como é que eu posso dizer? Um ponto fundamental dentro de uma sala ou de um ambiente. Agora, por exemplo, se a gente vai falar de uma clínica, eu pensei que você estava falando no início de um espelho espião, quando a gente vai falar de um projeto de clínica. É muito importante que a gente coloque o espelho espião numa sala, porque para a gente observar aquelas crianças, principalmente hoje em dia, as pessoas os pais querem observar, querem ver como é que está fazendo aquele acompanhamento. E então eu pensei que era isso que você estava falando. Mas, assim, o uso do espelho não é um pré-requisito de um projeto arquitetônico para o autismo. Assim, eu não vi nenhum dado, eu não vi nenhum artigo, nada. Mais especificamente em trabalhos de algumas intervenções, como na de fono, por exemplo. Eu acho que a Ingrid está até falando que muitas vezes precisamos sair do espelho para a criança não se autoestimular. Então, assim, é isso que acontece. A gente precisa realmente dessa conexão com profissionais da área, porque eu tenho que ter muito cuidado. Às vezes eu quero colocar um espelho, eu já tentei colocar espelho numa sala, e eu me lembro que a terapeuta falou, não, esse espelho não vai ser legal aqui, não vai ser bom para a criança. Às vezes é bom que você possa tirar esses objetos. É muito importante também que às vezes você possa tirar esses objetos da sala e usar na hora que é necessário. Então, por exemplo, Ingrid escreveu aqui, tem crianças que eu acompanho que quando encontram sua imagem no espelho iniciam a repetição de músicas que podem ter ecolalia. Então, é um mundo. Não tem como a gente dizer assim, isso é bom, isso não é. Isso pode ser bom, isso pode não ser. Vamos ver o que a gente vai estar trabalhando aqui agora? Qual é a abordagem que a gente está fazendo? É uma sala para quê? É uma sala de fono? É uma sala de aula? É uma sala de integração sensorial? É uma sala de terapia ocupacional? É uma sala de intervenção do comportamento? Ou da psicanálise? A gente tem que ter... Tudo isso daí tem que ser bem trabalhado. Tem que ser bem pensado e calculado. Exatamente. Eu vou te explicar por que eu fiz essa pergunta. Porque muito aluno chega para mim com essa ideia, não, a arquitetura para autista é necessariamente colocar o espelho, né? E aí a tua resposta foi fantástica nesse sentido, de entender que depende, né? Não adianta a gente tirar isso como verdade. Eu até imagino por que os alunos perguntam isso, né? Porque a metodologia montessoriana, né? Os móveis montessorianos, a organização, eles indicam você colocar um espelho, você colocar móveis na altura da criança para poder promover a independência. Mas isso é uma metodologia, é um método, um programa montessoriano. Você vai seguir, não é só você colocar dentro de um ambiente aquilo, existe toda uma técnica. Então, assim, eu imagino que os alunos perguntam isso porque quando eles vão pesquisar ambientes, e aí pesquisam ambientes, independência. Autismo, a gente busca independência. Então, ambientes montessorianos, você coloca objetos e móveis na altura da criança e espelhos e promove, mas não é bem assim. As coisas têm que ser um pouco mais planejadas, tem que ser um pouco mais de calma, tem que ver qual é a criança. Por exemplo, eu jamais colocaria um espelho no quarto do meu filho para ele ficar à vontade, porque ele joga objetos e vai quebrar aquele espelho e pode ser um item muito inseguro para ele, né? Perigoso, e que ele não vai usar o tempo todo. Então, a gente trabalha isso em outros momentos. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Que legal, olha só, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vou fixar essa aqui que é interessante. Tá. Fique à vontade aí, se você quiser responder aí, fique à vontade. É porque eu perdi, você fixou, mas eu perdi o resto da pergunta. É interessante então, o ambiente doméstico para que seja um ponto de confronto para a criança. Essa é uma pergunta, né? Imagino que o quarto não pode ser considerado esse ambiente, certo? Você acabou de responder aí, né? Um ponto de confronto. Peraí. É interessante ter um ambiente doméstico para que seja um ponto de confronto. Conforto deve ser, né? Imagina que ela está perguntando conforto. Tem que ser. A pessoa com autismo, qualquer pessoa, gente. A pessoa com autismo precisa, e as pessoas neurotípicas, elas precisam ter seu espaço pessoal. E aquele espaço tem que ter todo o conforto possível, ela tem que se sentir acolhida. E principalmente as pessoas com autismo, que muitas vezes têm sobrecargas sensoriais.
E isso pode desencadear maus comportamentos, ou então é necessário que elas tenham aquele ambiente, que elas digam que é delas. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fico pensando muito em situações de pessoas que não têm as mesmas condições, porque a gente está aqui falando de residências, A provavelmente gente de está falando do pessoas cenário ideal, né? do Nem cenário sempre as ideal. pessoas têm Então, condições de ter assim, esse cenário. é uma coisa que eu fico, eu até conversei isso com você no telefone, não foi? Assim, como é que a gente pode ajudar com essas pessoas que não têm essa mesma condição? Qual é o espaço que a gente poderia promover numa residência que moram 4 pessoas no mesmo quarto e que como é que a gente consegue resolver isso? Eu ainda não sei. Eu estou pesquisando bastante, estou estudando bastante sobre isso, porque eu acho muito importante. A gente não pode só pensar nas condições ideais daquela escola perfeita. Não é a nossa realidade, não é a casa perfeita com um quarto para cada pessoa, não é a realidade de muita gente. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com todas essas. Quando a gente fala assim, o ambiente ideal para a pessoa com autismo tem que ter uma casinha, uma toca. Eu mesmo já coloquei no meu Instagram sobre isso, uma toca no quarto, um cantinho. Mas e essas pessoas que não têm essas condições? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso daí, tem que refletir. Eu conto até com sua ajuda, você que trabalha com isso, que você já orientou algumas pessoas. Como é que a gente pode fazer com essas pessoas para promover esses espaços de pessoas desses ambientes que não são os ideais e que não têm a condição Exatamente, né? financeira ideal? A gente sabe que mesmo os cenários ideais são difíceis de você atingir a perfeição, né? Agora, é um trabalho que nós vamos, é uma área de pesquisa muito ampla, né? Que a gente vai experimentar, são laboratórios, né? Que a gente vai experimentar qual intervenção pequena, barata, que a gente pode oferecer como arquiteto de solução para que aquele autista seja acolhido naquela situação, né? A gente tem que pensar bastante sobre isso daí. É, E é um, não é é um campo de fácil. pesquisa grande, né? Ainda tem E não muita é coisa a ser fácil. descoberta. E Não, não é principalmente fácil. nesse momento agora que a gente está passando, que a gente fala, fique em casa. Por exemplo, o Leonardo, ele fez um trabalho bem legal aqui, junto com vários profissionais em Salvador, sobre a flexibilização do uso de máscaras por pessoas com autismo, porque muitas têm dificuldades. Então, Imagino. pois é, então assim, a mesma coisa nas residências. Não é fácil essa convivência em casa agora, sem terapia, sem escola, com as crianças que elas ficam muito agitadas, ansiosas, não entendem muito bem o que está acontecendo, elas ficam às vezes tão nervosas que elas começam a ter comportamentos às vezes agressivos com elas próprias ou com outras pessoas. Então, assim, é um momento que a gente tem que parar para refletir um pouco mais, assim, como fazer de verdade para ajudar quando a gente não tem aquela casa perfeita, ideal. É difícil para nós, né, Márcia, nos adaptarmos, né, a esse confinamento. Imagina para uma pessoa com autismo, deve ser assim muito difícil, porque, por exemplo, a terapia é uma terapia de contato, né? Não existe assim. Eu posso fazer terapia via online, né? O meu terapeuta pode oferecer uma consulta via online. Mas e para um autista, que a avaliação, o contato é muito importante para ele ali, do aprendizado, como você mesmo diz. Às vezes, por exemplo, autistas que eles já estão tão ambientizados com o consultório, né? Que ele vai, né, do terapeuta, que aquilo se tornou um segundo ambiente de segurança para ele. E ele agora está tolhido de ir. Né? Então, isso é muito difícil. Né? Várias perguntas, Márcia, aí, que Eu depois eu estou acho que vendo a aqui. Márcia. Acho que depois a Márcia, vocês podem seguir lá o Arqueautismo, né? Que é bem interessante. O seu canal é fantástico. Eu sigo, tô atento a ele. Eu estou Sobre aqui. bibliografia, né? É, Bibliografia para. me perdi nas perguntas, na verdade. Comecei a ler aqui o que todo mundo escreveu sobre espelho. É, E Ana Marta escreveu uma coisa interessante, que a pessoa com TEA, na maioria dos casos, são muito visuais. Os espelhos podem ser bons em alguns casos, mas também pode atrapalhar muito. Então, acho que isso está respondido nessa questão do espelho. Deixa eu ver aqui. penso que o foco deve ser na casa do autista. Não adianta ter uma clínica perfeitamente inclusiva e adaptada se a residência do autista é desorganizada, né, e mal adaptada. Como seria uma consultoria?
O que acontece? Eu tenho uma. Eu concordo e discordo. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar na casa também. Só que a gente tem que lembrar que a clínica e a escola, eles são ambientes que que a gente precisa otimizar esses espaços. Então, assim, adianta sim esses ambientes serem bem adaptados e inclusivos, porque aquele momento ali a criança precisa de todo o foco para poder ela aprender o que está sendo passado para ela. Então, é muito importante, sim, que tenha. Se não tem, então a Não, eu casa acho que também vai o ser um complemento. Tom, eu acho que a pergunta foi diferente. Ela fala, não adianta você ter uma clínica perfeitamente adaptada se a casa também não está no mesmo nível, né, da clínica. Então, ela quis dizer assim, na clínica é um cenário ideal, chega na casa não é ideal, é aquilo que a gente estava falando, né, Aham. sobre o cenário ideal adaptado, né? Sim, Que sim. legal. Nossa, muita Isso. informação, Márcia. Assim você pode indicar autores e fundamentos. Olha, tem esse livro aqui, que é um livro que vai ficar ao contrário. Eu já indiquei aqui, mas você pode entrar lá no meu Instagram, na minha página. E esse livro é o livro que eu uso bastante como referência. Mas, como eu já falei algumas vezes, é superficial. A gente tem que se aprofundar com outros materiais. Então, hoje eu leio bastante sobre a terapia ocupacional, integração sensorial, porque eu acho que isso é a base para mim assim de trabalho, desse entendimento. Até porque todas essas abordagens, a maioria das abordagens, quando a gente começa a estudar, fazer cursos, já fiz vários cursos de TEACH, de integração sensorial, eu também faço uma especialização, uma pós-graduação em ABA. Todas, sem exceção, mencionam sobre o ambiente, a preparação do ambiente, como é que tem que ser, como é que qual a influência daquele ambiente naquela intervenção. Então, a gente não pode ficar só presa nesses livros que já estão assim, sabe, explicando resumidamente o caminho que a gente deve ir. Eles são ótimos para poder dar uma direção, mas a gente tem que se aprofundar mais. Por exemplo, eu uso bastante esse livro de cores, da percepção do ambiente, a resposta humana. Eu uso também bastante. Eu não está aqui. Esse livro aqui. Vamos Mas depois a aproveitar gente. vamos aproveitar que você falou desse livro de cores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância das cores É, pro autista, né? Já que é o símbolo maior aí, é o é, quebra-cabeça é. colorido, né? Eu acho engraçado que essa é uma das perguntas mais corriqueiras no Instagram. Qual é a cor que eu uso no quarto? Qual é a cor que eu uso? Assim, a cor, ela tem influência, assim, gente, na percepção. Ela tem uma influência, mas também é muito particular, porque isso vem muito das nossas memórias, tem muito a ver com nossa cultura. Então, não tem como eu dizer assim que, olha, o ideal é você colocar o azul, porque o azul pode ser muito bom para mim, mas não vai ser muito bom para aquela pessoa. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que as cores, elas não podem ser chamativas, não podem ser muito contrastantes, porque se a gente está falando na parte sensorial dessas crianças, se a gente chama muita atenção das cores, coloca muito contraste, muita informação, muita diferença, um verde muito Confunde. forte, confunde. E isso vai distrair o ambiente, vai distrair. Não que a criança não tenha que ter estímulo, tem que ter estímulo. Cores são importantes, mas onde essas cores estão sendo empregadas? Dentro da sala de aula? Será que vale a pena a gente colocar muitas cores dentro de uma sala de aula que já tem tanta informação? Será que vale a pena a gente colocar muitas cores num quarto que às vezes um papel de parede com muita informação, com crianças que às vezes têm disfunções do sono? Então, será que essas informações todas não podem dar uma sobrecarga sensorial e isso dificultar mais ainda o sono? Então, essa questão das cores, realmente a gente tem que estudar bastante e a gente tem que ver caso a caso. Não tem uma cor certa, mas sim, as cores elas trazem percepções, sim. A gente tem estudos de que, por exemplo, o azul é a cor mundialmente preferida das pessoas. Isso está em estudos. Então, assim, ele transmite uma sensação de calma, de concentração, assim como o verde também. São cores boas para concentração. Cores mais alegres, amarelo, laranja, elas trazem como é que posso dizer, mais energia para aquele ambiente, mas depende muito do tom. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de cores, a gente também tem que pensar no tom. Qual é o tom que a gente está usando? É um amarelo forte? Cheguei? É um amarelo mais neutro? Então,
cores, a gente não é só, eu não tem como eu dizer assim, essa é a cor ideal. Tem que tudo tem que ser pensado de acordo com o ambiente específico e as pessoas que vão usar aquele ambiente específico. Olha que legal a pergunta do João Luiz Leocádio, né? A luz pode ser relevante em muitos casos de autismo. Onde colocar a televisão, por exemplo, o tamanho da tela LCD ou LED, tudo isso deve ser importante analisar. Você tem alguma orientação para dar? Em A luz relação pode ser à TV, relevante. o tamanho, né? Vou te fixar aqui para você A poder luz pode ler. ser relevante em muitos casos de autismo. Olha, essa questão da iluminação é importante, sim. A gente tem que ter cuidado com o tipo de iluminação. Muitas crianças elas têm uma hiperreatividade visual, então elas podem ficar incomodadas com luzes fortes, com luzes brancas, eu esqueci agora, gente, me deu um branco agora. Aquelas luzes que Luzes frias, luzes quentes, não né? esqueci. O ideal é o LED, que não vai Sim, dar, não vai ficar com aquele piscando, sabe? Que a gente não sim, percebe. sim, sim, sim. É flicker, né, que chama, que Sim, a gente sim, não sim. percebe, mas que tem muitas crianças que percebem aquilo, pode incomodar. É o Então, painel do carro, por exemplo, a gente vê o pessoal fazendo history no painel do carro e ele fica piscando, né? Quando você é, vê visualmente, ele não está piscando, mas ele na mente ele é, traz essa sensação. exato. Então, assim, a televisão. Televisão é uma coisa que também a gente tem que ver a característica dessa criança. Não tem tamanho da televisão, a gente vai escolher o que quiser, gente. É a casa. Se você quer uma É a televisão grande, é proximidade porque dele, não. não, eu Depende não da sei. distância, né? Porque se a gente está falando de projeto, de um modo geral, aí a gente não estou falando aqui sobre autismo, né? Projeto de um modo geral, de tamanho de TV, a gente vai depender da distância do sofá e vai depender do tamanho dessa sala. Até aí tudo bem. Agora, levando para o lado da pessoa com autismo, isso é irrelevante, o tamanho da televisão, se vai ser grande ou pequena. Tanto faz. Agora, por exemplo, se uma criança é pintona, como o meu filho, que já quebrou várias televisões, é importante que a gente coloque uma proteção. Existem proteções de acrílico que pode colocar na frente da televisão para poder proteger, não só para você não ficar toda hora trocando seu equipamento e ter esse gasto desnecessário, mas também para proteger a criança, que às vezes essa televisão pode quebrar mesmo o vidro, né? Assim, se despedaçar, ela pode derrubar. Então, assim, se a criança é muito pintona mesmo, é legal você colocar a televisão no alto, você prender, como a televisão do meu quarto, ela é assim. A gente colocou uma barra e prendeu a televisão no alto, porque ele estava puxando. E eu conheço outras pessoas que fizeram da mesma forma, prenderam a televisão em um local que a criança não consiga alcançar. Mas isso tudo também vai depender muito de como é a criança, de como ela se comporta e qual é a reação dela em relação àquele equipamento. Não tem também uma regra. Nada tem, não tem uma regra. É, o- é A o, regra não existe é manual, como uma pessoa não. falou aqui, né? Não tem manual pronto, né? Não É um existe manual. laboratório. É um Veja só, laboratório que você vai fazer. se não tem manual, nem mesmo quando a pessoa vai fazer as intervenções, o terapeuta vai fazer uma intervenção, para cada criança vai ser uma intervenção diferente, para cada criança vai ser um programa diferente. Como é que a gente vai fazer um manual para o ambiente construído? Não tem como ter um manual. A gente realmente tem que avaliar se aquele ambiente é residencial, a gente consegue fazer mais personalizado. Se é um ambiente acadêmico, educacional ou trabalho, é um local de trabalho, a gente consegue fazer algumas adaptações e mais gerais. Que eu sempre penso assim, que a gente tem que transformar aquele ambiente num ambiente mais neutro e que ele consiga atender a todos os tipos de pessoas que estão ali, inclusive as crianças neurotípicas, que vão ser Sem muito dúvida. bem, elas vão ser sempre muito bem, como é que eu digo, vai ter muito benefício também com todas essas adaptações desses ambientes. Todos vão Vão ter ser benefício. beneficiadas, né? É, então Eu essa que vou, eu estou. vou só responder aqui a pergunta do Lucas, né? O Lucas ele vai fazer o TFG dele no outro período. É aluno lá da universidade que eu trabalho. Voltando ao assunto de cores, né? Sim, Lucas, pelo que eu entendi, Márcia falando, seriam tons pastéis, seriam boas opções para o autista no caso. Ele está perguntando, né? A Tons gente pode, pastéis seriam uma boa opção? olha, depende muito.
que criança é essa? Que ambiente é esse? A gente pode colocar em alguns ambientes alguns tons mais fortes, não tem problema. Vamos supor, num corredor de uma escola. Não precisa ter um tom pastel no corredor de uma escola. A gente pode, aquele corredor, ele pode ser estimulante. Aquele espaço de brincar, ele pode ter estímulos. Agora, num quarto, eu não colocaria uma cor muito forte num quarto, porque ele vai dar muito estímulo desnecessário para aquela criança. Então, o ideal são tons neutros. Aí você pode escolher a cor que você quiser, mas neutros. Não precisa ser especificamente o azul, o amarelo, o verde. O tom que você achar que deve ser no quarto. Se você quiser colocar papel de parede também, contanto que não seja aquele papel de parede. Se a criança tiver uma hiperreatividade visual, você colocar muita textura, ou você colocar um papel de parede com muitos detalhes, isso pode causar uma confusão nessa criança, ela pode não ficar bem nesse ambiente. Então, diga. Olha só, quase que a gente está falando de todos os sentidos, né? Olha só, gente, o que é bom dura muito pouco, né? Faltam 5 minutos, eu vou fazer a última pergunta aqui para a Márcia, para depois a gente fazer as considerações finais. Se a Adriana, né, uma arquiteta aqui do Rio, sempre participa das minhas lives, sempre colaborando muito, né? Então, em alguns aspectos, são muito sensíveis ao som. O barulho externo, de alguma forma, poderia dificultar o sono ou a calma no portador? Seria interessante utilizarmos alguma forma acústica na residência? Uhum. É a pergunta dela. A acústica é o ponto, eu vou falar rapidinho, porque eu acho que está acabando o tempo, né? 4 minutos, que pena. Dentro das diretrizes do design para o autismo, feito pela Magda Mostafa, que é o primeiro que é baseado em evidência, a acústica foi considerado o principal elemento de um ambiente para poder a gente controlar para as pessoas dentro do espectro, certo? Então, assim, principalmente quando a gente fala de salas de aula. E se a gente está falando de um ambiente, ela está falando do quarto, né? Ou da casa dela. Se a criança ela tem necessidade, se ela se incomoda com ruídos, é muito importante que você faça um trabalho de isolamento, de acústico, de você proteger esses ruídos, de você acalmar essa criança nessa casa, porque senão vai ser muito difícil para ela conviver nesse ambiente. E a casa precisa ser um local de bem-estar e de segurança. Então, vale a pena sim. Se puder investir, pode investir. Inclusive, você pode colocar até um painel de cortiça na parede, porque ele tem textura, é legal, é uma textura assim natural, é bom você trazer elementos naturais e o painel de cortiça ele é ótimo para poder diminuir o ruído e dar uma segurada, ele é excelente o painel de cortiça, então pode colocar também na casa. Olha só que legal, foi feita uma pergunta para a Márcia em relação ao sentido da audição, ela já respondeu com o sentido do tato também, né? A questão da cortiça. Muito legal, muito legal. Quando a gente projeta para o autismo, a gente projeta para os sentidos, né? Então, a gente tem que pensar em tudo, na propriocepção, no sistema vestibular, a gente tem que pensar na audição, na visão, em todos os sentidos a gente tem que pensar. Então, tem muita coisa para falar, tem muito conteúdo. Pena que a live é 1 hora só, eu tinha programado umas 3 horas de live. Tô brincando. Mas tem assunto assim para muitas horas de live. Fique à vontade. Se quiser continuar, a gente quiser fazer outra. Eu sei que você não pode aí, né? Que o teu príncipe está aí te esperando, né? Precisando da sua atenção. O que eu queria convidar, até aproveitar esses minutos finais, convidar todo mundo para poder assistir a live que a gente vai fazer com a doutora Ana Marta Ponte na quarta-feira, dia do meu aniversário. Então, por favor, me deem esse presente. Que vai ser super legal, que a gente vai falar sobre qual a contribuição da integração sensorial na arquitetura e vice-versa, a contribuição da arquitetura também para a integração sensorial, e que é, assim, para mim, um ponto importantíssimo, é fundamental a gente trabalhar a integração sensorial e a percepção sensorial e o processamento sensorial. A gente tem que entender bastante disso quando está relacionado à arquitetura para autismo. Então, por favor, participem lá, quarta-feira, dia 17 de junho, às 19 horas. Eu ainda vou fazer o convitezinho para vocês e divulgar. @arquautismo, arque com I, né? Isso, exato. Maravilha. É igual o meu aqui, Arque Ensino. Isso, né? A gente fala de temas relacionados. Márcia, muito obrigado. Você assim, trouxe informações de muita qualidade, num campo assim que a gente tem que explorar muito, é um campo necessário, diria eu, para arquitetos. A gente tem que atender a maioria dos nossos clientes.
e nossos clientes também são autistas, né? Pais, a família inteira, enfim. 25 segundos aí para Ai, você gente, falar o então que você eu quero quiser. agradecer muito a presença aí de todos os meus amigos e pessoas e família que tá aí. Eu não vou falar todos os nomes, senão não vai dar tempo. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui nesse sábado, dia de Santo Antônio, Legal. super importante. Então, muito obrigada. Obrigado também, Rafael, pelo convite. Eu achei Obrigado a assim você. espetacular. Prazer em te conhecer e a gente